Como ouvir a voz de Deus para ter uma fé inabalável e vencer a depressão? Há momentos em que a mente desmorona em silêncio e o coração grita por socorro. A pessoa sorri para o mundo, mas trava guerras dentro de si. A depressão rouba a cor dos dias, apaga o sentido das coisas e faz a alma acreditar que não existe saída. O peso emocional se torna tão grande que até a fé parece frágil, distante e incapaz de sustentar o espírito. Nesses momentos, uma pergunta se torna inevitável. Como ouvir a voz de Deus quando a dor fala tão alto? Como ter fé quando a alma está ferida? Como continuar acreditando quando o coração está cansado de lutar? A depressão distorce lentes. Ela tenta convencer a mente de que Deus se calou, se afastou ou desistiu. Ela sussurra que não existe esperança, que não há futuro e que nada vai mudar. Mas a verdade é outra. O silêncio de Deus não é abandono. O sofrimento não é prova de rejeição. A dor não é evidência de que o céu está distante. Deus continua falando, continua cuidando, continua guiando, mesmo quando a alma não consegue perceber. O problema não é a ausência da voz de Deus. O problema é o volume da dor que tenta ocupar o lugar da verdade. Ouvir a voz de Deus é a chave que reorganiza a mente, cura o coração e reposiciona a vida. Quem ouve Deus encontra direção no meio do caos e respira esperança, mesmo em vales de sombras profundas. A fé inabalável não nasce de dias fáceis. Ela nasce da voz que sustenta, conforta, confronta, levanta e ilumina o espírito no momento em que tudo parece desabar. Deus não fala apenas para consolar. Ele fala para reconstruir. Ele fala para direcionar. Ele fala para tirar o coração da caverna emocional e colocá-lo de volta na caminhada. Este conteúdo é uma jornada para restaurar a capacidade de ouvir Deus e, a partir disso, reacender a fé que a depressão tentou apagar. Aqui você vai entender o que silencia a alma, o que bloqueia a percepção espiritual, o que distorce a verdade e o que precisa ser vencido dentro da mente. Vai aprender a identificar a voz certa, rejeitar a voz errada e reconhecer os sinais de Deus em meio à dor. Vai descobrir que a fé não é ausência de luta, é presença de direção. E quando a direção de Deus ocupa o coração, nenhuma escuridão consegue permanecer. A depressão tenta matar o sentido. Deus devolve propósito. A depressão tenta apagar a identidade. Deus reafirma quem você é. A depressão tenta roubar a voz da esperança. Deus devolve o som da vida. O que você vai aprender agora não é teoria religiosa, é sobrevivência espiritual, é reencontro com a verdade, é realinhamento da mente com o céu. Se a voz de Deus entrar, a fé levanta. Se a fé levanta, a depressão perde poder. E se o coração volta a ouvir, o alma volta a viver. A guerra pelo controle da mente. A depressão não começa destruindo a vida inteira de uma vez. Ela começa minando a mente aos poucos, até fazer a pessoa acreditar que não existe mais saída. Por isso, a batalha que decide vitória ou derrota não acontece no mundo externo, mas dentro do pensamento. A mente é o lugar onde a fé nasce e também o lugar onde a fé morre. O inimigo sabe disso e, por essa razão, ataca o campo mental antes de qualquer outra área. Se a mente cede, o coração desaba. Se a mente resiste, o espírito permanece de pé. A primeira estratégia da depressão é distorcer a percepção. Ela transforma momentos difíceis em identidades permanentes. Transforma um sentimento passageiro em sentença definitiva. Transforma um pensamento negativo em verdade absoluta. A mente cansada começa a acreditar em tudo o que sente, mesmo quando o sentimento está mentindo. A pessoa passa a interpretar a vida a partir da dor, e não da realidade. É aqui que a guerra começa, quando o pensamento perde a capacidade de enxergar a verdade. É impossível ouvir a voz de Deus enquanto a mente está dominada pela voz da dor. Deus fala, mas a depressão interpreta de outro jeito. Deus consola, mas a mente ferida traduz como abandono. Deus direciona, mas a alma oprimida interpreta como silêncio. Por isso, antes de aprender a ouvir Deus claramente,
é necessário entender que existe uma disputa pela sua mente. Uma disputa entre a voz que liberta e a voz que aprisiona. Entre a verdade que cura e a mentira que paralisa. Entre o Deus que restaura e o inimigo que destrói. A fé inabalável não começa no sentimento. Começa na mente, que decide a quem dará atenção. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Isso significa que aquilo que você permite ocupar seus pensamentos define o que crescerá dentro de você. Se você ouve a voz da dor continuamente, a dor cresce. Se você ouve a voz de Deus continuamente, a fé levanta. A mente só permanece em pé quando reconhece que não precisa concordar com tudo o que sente. Ela precisa se submeter à verdade e não ao desespero. Quando você entende que existe uma guerra sendo travada dentro de você, começa a perceber que a depressão não é apenas um estado emocional, mas uma batalha espiritual pela sua visão, sua identidade e sua esperança. E nessa guerra, você não luta sozinho. Deus não apenas fala, Ele fortalece, instrui e conduz. Mas para ouvir essa voz com clareza, é preciso primeiro reconhecer o campo de batalha. A mente precisa despertar antes que a alma afunde. Quando a dor fala mais alto que Deus, a depressão não apenas entristece, ela altera o volume interno das vozes que habitam a alma. A dor começa a falar com tanta intensidade que ocupa todos os espaços do pensamento, sufocando a capacidade de perceber o cuidado de Deus. Quando a dor assume o centro, ela se torna intérprete da vida. O que era pequeno vira gigante. O que era suportável vira insuportável. O que era esperança vira ameaça. O sofrimento não cria novas realidades, ele distorce as que já existem. A dor emocional tem o poder de sequestrar a narrativa interior. Frases como "nunca vai mudar", "ninguém se importa", "eu não aguento mais" e "Deus me abandonou" se tornam constantes, não porque sejam verdadeiras, mas porque são alimentadas. A mente passa a obedecer o que sente, o coração passa a acreditar no que pensa, e quando isso acontece, a dor se transforma em governo da alma. Nesse ponto, a pessoa não consegue ouvir Deus, não porque Deus se calou, mas porque a dor fala mais alto. Deus não fala por desespero emocional, Ele fala por verdade, mas a dor fala por trauma, medo e perda. A diferença é que a voz de Deus aponta para o futuro, e a voz da dor aprisiona no passado e no presente sombrio. A voz de Deus levanta, a voz da dor afunda, a voz de Deus direciona. A voz da dor confunde, a voz de Deus cura, a voz da dor sangra. Quando o coração não identifica essa diferença, ele começa a tratar a dor como se fosse direção e não ferida. A depressão tenta convencer a mente de que a dor é definitiva. Deus aponta que ela é transitória. A depressão diz que não há saída. Deus declara que existe caminho. A depressão diz que a vida perdeu sentido. Deus reafirma que ainda há propósito. O problema é que a dor emocional é imediata, enquanto a verdade espiritual exige sensibilidade. É por isso que tantos ouvem a dor e ignoram Deus. A dor grita, mas Deus sussurra. A dor pressiona, mas Deus conduz. A dor desespera, mas Deus fortalece. Para ouvir a voz de Deus, é necessário desmascarar a dor, não negá-la, mas colocá-la em seu devido lugar. A dor pode revelar onde a alma está ferida, mas nunca deve ser a voz que define o caminho. Quando você decide que a dor não terá autoridade sobre a sua interpretação, algo muda dentro de você. A alma começa a diminuir o volume do sofrimento e abrir espaço para a verdade. É nesse movimento interior que o coração começa a ouvir novamente aquilo que Deus sempre esteve dizendo. Ouvir Deus começa com um ato de coragem. Não permitir que a dor tenha a última palavra dentro de você. O Deus que fala mesmo no vale. A depressão tenta convencer o coração de que Deus só fala em dias claros, ambientes leves e estações de paz. Mas a verdade bíblica revela o oposto. Deus sempre falou com seus filhos no vale, na caverna, no deserto, na angústia e na aflição. Ele falou com Moisés no deserto, com Elias na caverna, com Paulo na prisão,
com Jonas no ventre do peixe, com Ana no choro, com Jó na dor e com Davi na alma abatida. Deus não se afasta no vale. Ele se revela no vale. O sofrimento não é o silêncio de Deus, é o cenário onde ele sussurra mais perto. O vale não é evidência de abandono. O vale é terreno de revelação. A depressão tenta convencer a mente de que porque você não sente, Deus não está. Mas a fé não se alimenta de sensação. Ela se alimenta de certeza. Deus fala no vale porque o vale cala os barulhos que distraem. É ali, quando as forças humanas se esgotam, que o coração finalmente se vê obrigado a buscar fonte verdadeira. O vale humilha a autossuficiência, mas abre o solo da alma para receber direção, cura e esperança. O problema não é o vale. O problema é a interpretação do vale. A mente ferida olha para o vale e só vê dor. Deus olha para o vale e vê transformação. O vale expõe a fraqueza, mas revela o Deus que aperfeiçoa o que está quebrado. O vale abate o orgulho, mas fortalece o espírito. O vale tira o controle, mas devolve a dependência. O vale arranca ilusões, mas planta identidade. Sem o vale, muitos jamais ouviriam a voz de Deus, porque viveriam distraídos pelo barulho da rotina. A fé inabalável nasce justamente no lugar onde a alma acreditou que não suportaria. É por isso que os homens mais fortes da Bíblia foram forjados em ambientes de dor. Lá onde o mundo diz que tudo acaba, Deus começa algo novo. Lá onde a mente diz que não vai suportar, Deus sustenta. Lá onde a alma desaba, Deus edifica. Quando você entende que Deus fala no vale, o vale perde o poder de destruir. Ele deixa de ser prisão e passa a ser processo. Para vencer a depressão, você precisa parar de interpretar o vale como prova de rejeição. Ele é, na verdade, prova de direção. Deus está no vale. Ele está falando. Ele está conduzindo. Ele está te formando. E quando você aceita essa verdade, o coração para de lutar contra o vale e começa a ouvir dentro dele. É ali que a voz de Deus se torna mais nítida. É ali que a fé cresce. É ali que a escuridão perde o domínio. O vale não é o seu fim. É o lugar onde Deus vai reconstruir a sua fé a partir da voz dele. Como reconhecer a voz de Deus em meio ao caos. A mente ferida confunde vozes. Quando o sofrimento se instala, o coração passa a ouvir tantas frequências internas que perde a sensibilidade espiritual. A culpa fala, o medo fala, o trauma fala e a depressão fala o tempo todo. Cada uma delas tenta se passar por direção, mas apenas uma voz é verdade, a voz de Deus. E aprender a discerni-la é o primeiro passo para que a fé volte a se levantar. Deus nunca fala com pressa. A voz dele não nasce do desespero, nasce da paz. Por isso, é comum que as pessoas em meio ao caos confundam o grito da ansiedade com a resposta divina. Deus não grita. Ele não compete com o barulho. Ele fala na paz interior, mesmo quando tudo ao redor é turbulento. A voz de Deus não empurra, conduz, não pressiona, convida, não confunde, esclarece. E sempre aponta para a vida, nunca para o desespero. A mente cansada precisa aprender a distinguir entre três vozes, a de Deus, a da alma e a do inimigo. A voz da alma reflete emoções. Ela oscila conforme o humor e o momento. A voz do inimigo acusa, culpa, fere e destrói a autoestima. Mas a voz de Deus afirma, corrige com amor, consola e dá direção. É por isso que quem ouve Deus nunca sai mais pesado, sai mais leve, mesmo que a verdade doa. A presença de Deus nunca causa confusão, ela traz discernimento. Para identificar a voz certa, é preciso filtrar pelo fruto que ela produz. Toda voz que te aproxima da paz, da esperança e da confiança em Deus vem do alto. Toda voz que te arrasta para a culpa, o medo e a autodestruição não é de Deus. A depressão usa a mente para repetir mentiras, mas a verdade de Deus quebra esses padrões. Quando o pensamento diz, você não vai sair disso, Deus responde, ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. Ouvir Deus em meio ao caos
exige silêncio interior. A oração precisa deixar de ser uma busca por respostas e se tornar um espaço de escuta. Quando a alma se aquieta, o espírito fala. Quando o coração para de tentar controlar, Deus assume o controle. É nesse ponto que a fé começa a renascer, não como emoção, mas como convicção. Reconhecer a voz de Deus não é questão de prática religiosa, é questão de relacionamento. Quanto mais você o conhece, mais fácil é discernir o tom da sua voz. Deus fala com ternura, mas também com autoridade. Ele fala em meio às lágrimas, mas sempre com propósito. E quando você aprende a ouvir, o caos perde o poder de governar a mente, porque a verdade passa a ocupar o centro do seu coração. A voz que acusa, a voz que confunde e a voz que salva. Uma das razões pelas quais tantas pessoas não conseguem ouvir Deus com clareza é porque vivem prisioneiras de vozes que não vêm do céu. Não existe mente em silêncio. Toda mente está sempre ouvindo algo. A questão não é se você está ouvindo, mas a quem você está dando autoridade. A depressão aproveita essa brecha para distorcer o som interior. Antes de aprender a ouvir Deus com nitidez, é necessário desmascarar as vozes que sabotam a alma. A primeira é a voz que acusa. Essa voz aponta erros, revive fracassos e tenta convencer a pessoa de que ela é incapaz, indigna e irreparável. Essa não é a voz de Deus. A Bíblia diz que o acusador é o inimigo. Deus corrige, mas não acusa. Deus confronta, mas não humilha. Deus mostra o erro, mas oferece caminho. A acusação é um ataque que enfraquece o espírito e rouba o chão da alma. A segunda é a voz que confunde. Essa voz mistura pensamentos, aumenta problemas, cria cenários que não existem e faz a mente acreditar que tudo vai piorar. Ela pressiona, fragmenta e desorganiza. O resultado é ansiedade, medo e paralisia. Deus não fala por confusão, ele fala por direção. A confusão sempre será sinal de que a voz ouvida não é do alto. Quando Deus fala, o coração até pode se confrontar, mas não se perde. E então existe a voz que salva, a voz de Deus. Ela não nega a realidade, mas oferece saída. Ela não ignora a dor, mas coloca limite nela. Ela não promete ausência de batalha, mas garante presença no campo de guerra. A voz de Deus traz sobriedade. Ela ilumina o que estava escuro, organiza o que estava caótico e fortalece o que estava desmoronando. Onde a voz de Deus entra, a alma recupera direção e a fé recupera sentido. Discernir essas três vozes é essencial para vencer a depressão. Porque a depressão se alimenta da acusação e da confusão, mas não resiste à verdade. Quando você aprende a rejeitar o que acusa e confunde, e escolhe dar autoridade à voz que salva, a mente começa a ser reestruturada por dentro. O coração para de sangrar e volta a respirar. O espírito encontra novamente um chão onde firmar os passos. Para ouvir Deus com clareza, é preciso calar as vozes que matam e dar espaço à voz que restaura. Isso exige vigilância interior, honestidade consigo mesmo e coragem espiritual. Mas quando essa distinção se torna hábito, a alma passa a se proteger do que destrói e a se abrir para o que transforma. A fé cresce, a depressão enfraquece e o coração começa a caminhar para um novo estado emocional e espiritual. A fé que ouve antes de sentir. A depressão sempre tenta convencer o coração de que Deus está ausente porque a pessoa não sente nada. O erro mortal é acreditar que a voz de Deus depende de emoção. A fé não nasce do que se sente, nasce do que se ouve. A fé vem pelo ouvir, e não pelo sentir. Se você espera sentir paz para crer, a depressão sempre vencerá, porque ela ataca exatamente a área das emoções. Mas quando você aprende a ouvir Deus antes de sentir, sua fé se torna inabalável, porque ela deixa de depender do clima emocional para existir. A depressão rouba sensações, mas não pode roubar a verdade. Esse é o ponto decisivo. O que sustenta a fé não é o momento, é a certeza.
Enquanto a mente estiver condicionada a sentir para acreditar, a alma permanecerá frágil. Mas quando a pessoa decide ouvir Deus como verdade absoluta, mesmo sem sentir nada, ela desarma o poder da depressão. A fé que ouve antes de sentir é a fé que permanece quando tudo dentro grita o contrário. A voz da depressão diz: se você não sente Deus, Ele não está aí. A voz de Deus declara: estarei contigo todos os dias até o fim. A diferença entre quem afunda e quem permanece está na fonte que escolhe acreditar. O sentimento é instável. A verdade é imutável. O sentimento passa. A palavra permanece. O sentimento mente. Deus não mente. A fé se torna forte quando deixa de negociar com o que a alma sente e passa a se apoiar no que o céu falou. É por isso que tantas pessoas não conseguem ouvir Deus, porque esperam um impacto emocional antes de obedecer, e não percebem que a obediência muitas vezes vem antes da sensação. Primeiro se crê, depois se sente. Primeiro se ouve, depois se percebe. Primeiro se obedece, depois se entende. Assim Deus constrói fé sólida. Ele não planta fé no chão do sentimento, ele planta fé no solo da verdade. E a verdade continua sendo verdade mesmo quando o coração está em ruínas. Ouvir Deus exige maturidade espiritual. A fé imatura depende de emoções. A fé madura depende da voz. A fé imatura desaba quando não sente Deus. A fé madura permanece porque sabe quem Deus é. A depressão não é vencida com sensações, mas com convicções. A alma não se cura com estímulos, mas com fundamentos. Uma fé que ouve antes de sentir suporta dias sombrios, atravessa vales e ignora mentiras internas, porque ela se ancora no Deus que não muda. Quando você edifica sua fé na voz de Deus e não no sentimento do dia, a depressão perde um dos seus maiores instrumentos: o poder de manipular sua interpretação da realidade. A alma deixa de ser escrava da oscilação emocional e passa a caminhar com direção. Essa é a fé que ouve antes de sentir. Essa é a fé que permanece. Essa é a fé que vence. O segredo do silêncio que faz a alma ouvir. A depressão cria ruído interno. Pensamentos acelerados, medos repetidos, lembranças dolorosas e previsões negativas fazem a mente falar o tempo todo. Nesse estado, mesmo que Deus esteja direcionando, a alma não consegue perceber. O coração deprimido não sofre apenas pelo que sente, mas pelo barulho que não consegue desligar. O silêncio, nesse processo, não é ausência de som, é reposicionamento interior. O silêncio certo não sufoca, ele abre espaço para que a voz certa se revele. Deus não compete com o caos interno, ele não grita para ser ouvido, ele fala com quem está disposto a aquietar a alma. Quando a pessoa aprende a praticar o silêncio diante de Deus, ela começa a perceber aquilo que antes estava encoberto pela confusão emocional. O silêncio é como limpar os vidros da mente. As circunstâncias continuam as mesmas, mas a forma de enxergar muda. A alma que silencia diminui o peso da dor e aumenta a sensibilidade espiritual. O silêncio não é passividade, é disciplina, não é fuga, é posição. A mente precisa ser treinada para parar de responder a todos os pensamentos e de acreditar em todas as sensações. Quando a pessoa se cala por dentro, ela impede que a dor continue conduzindo a interpretação da vida. É exatamente nesse ponto que o coração começa a ouvir Deus novamente. O silêncio expõe o que estava distorcido e organiza o que estava confuso. A depressão perde força quando a mente aprende a calar o que a confronta e a ouvir o que a cura. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma frase poética, é uma chave espiritual. Aquietar primeiro, saber depois. Ou seja, o silêncio antecede a revelação. A alma só reconhece a voz de Deus quando deixa de reagir a todas as outras. Quem não se cala não discerne. Quem não desacelera não percebe. O silêncio é o solo onde a fé volta a respirar e onde a esperança volta a germinar. Para ouvir Deus com clareza, você precisa reservar momentos de silêncio real.
Desligar o que distrai, parar o que acelera, bloquear o que pressiona. Respirar e render a mente diante de Deus. No início, o silêncio parece incômodo, porque a alma está acostumada a barulho. Mas, com o tempo, o silêncio se torna lugar de refúgio, clareza e encontro. É nele que Deus revela o que a pressa e a dor escondem. E quando a voz de Deus volta a ser percebida, a mente encontra descanso e o coração volta a caminhar com direção. A frequência espiritual, aprendendo a sintonizar a voz de Deus. Ouvir Deus não é questão de esforço, é questão de sintonia. Assim como um rádio pode estar no ambiente certo, mas sintonizado na frequência errada, a alma pode estar perto de Deus e, ainda assim, não discernir sua voz. A depressão altera a frequência interior. Ela coloca o coração na sintonia da dor, do medo e da autopunição. E quando a mente está presa a essas frequências, ela escuta tudo, menos Deus. O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que a alma está conectada ao canal errado. A voz de Deus tem uma frequência específica. Ela se manifesta sempre com os mesmos sinais: paz, luz, direção e verdade. Mesmo quando corrige, Deus corrige trazendo clareza, não culpa. Mesmo quando confronta, ele confronta trazendo libertação, não desespero. A voz de Deus não empurra para o abismo, puxa para a vida. Não destrói identidade, restaura. Não sufoca, respira. A depressão faz o contrário. Aperta, escurece, culpa e isola. Quando você identifica o padrão, fica mais fácil reconhecer quem está tentando conduzir sua mente. Para ouvir Deus com sensibilidade, a alma precisa aprender a trocar de frequência. Isso acontece em 3 movimentos. O primeiro é desintoxicar os pensamentos, rejeitando mentalmente as narrativas que machucam. O segundo é substituir essas narrativas por verdades bíblicas, mesmo quando elas parecem distantes da emoção do momento. E o terceiro é praticar constância. Assim como o ouvido acostuma com sons, o espírito acostuma com a voz de Deus. O hábito do céu anula o eco da dor. Sintonizar o coração em Deus exige constância de busca e não intensidade emocional. Muitos desistem porque querem ouvir Deus em um único dia de desespero, sem perceber que ouvir Deus é fruto de um relacionamento contínuo e não de um impulso momentâneo. Quando a alma se aproxima dele diariamente, mesmo sem sentir nada, a frequência vai sendo calibrada, o ruído vai diminuindo, e aos poucos, a mente começa a discernir com clareza aquilo que antes parecia silêncio. A depressão tenta manter a pessoa presa na frequência do sofrimento, porque sabe que quando ela sintoniza a frequência do céu, a fé levanta, a mente clareia e o espírito volta a respirar. Uma alma que aprende a ouvir Deus se torna perigosa para a depressão, porque a verdade rompe a mentira, a luz desfaz a escuridão e a voz certa neutraliza todas as outras. Quando você escolhe deliberadamente ajustar sua sintonia, o céu responde. Deus fala com quem o busca com constância, e não com quem o procura apenas no colapso do dia. A voz de Deus nunca deixou de chamar. Agora, a sua mente está aprendendo a responder. Quando a obediência abre os ouvidos da fé. Uma das maiores chaves para ouvir a voz de Deus não está na emoção, mas na obediência. Muitos querem direção, mas poucos estão dispostos a obedecer o que Deus já falou. O coração deprimido busca respostas novas, enquanto ignora direções antigas. Isso cria um bloqueio espiritual silencioso. Quando a pessoa não obedece o último comando, ela perde sensibilidade para perceber o próximo. Deus não fala para satisfazer curiosidade, ele fala para conduzir destino. A voz de Deus não é informação, é caminho. A obediência abre os ouvidos porque reposiciona o coração. Quando você obedece, mesmo sem sentir vontade, você declara que Deus continua sendo Senhor, e não a dor. O céu responde à rendição, não à resistência. A obediência enfraquece a depressão porque quebra a lógica do controle. A depressão quer que a alma comande a vida. Deus quer que a verdade governe a alma. Cada ato de obediência é um ato de guerra espiritual, porque coloca Deus no trono e tira o sofrimento do centro.
Muitas vezes, a pessoa diz que não ouve Deus, mas a verdade é que ela não praticou o que já ouviu. Perdoar, entregar, renunciar, permanecer, esperar, buscar e confiar são comandos que restauram a sensibilidade espiritual. Deus não dá a próxima página para quem rasga a anterior. Quando a alma obedece, o coração se alinha e a percepção se abre. A obediência não é emoção, é decisão. A obediência não espera sentir paz para agir. Ela age, e então a paz vem. A fé inabalável nasce nesse tipo de postura. A fé que só obedece quando entende não é fé, é acordo. A fé verdadeira obedece porque confia, mesmo quando não vê saída. Quando você começa a obedecer, uma mudança invisível acontece dentro da mente. A voz de Deus se torna mais nítida, a confusão perde força e a alma começa a reconhecer o timbre do céu com mais facilidade. A obediência cria trilhos interiores para que Deus possa conduzir o coração com constância. A depressão alimenta a paralisia. Deus alimenta o movimento. É por isso que a obediência cura, porque ela faz a alma avançar, mesmo quando a dor quer estagnar. A obediência quebra o ciclo do aprisionamento mental e abre espaço para a esperança crescer. Quem obedece, ouve. Quem ouve, crê. Quem crê, resiste. E quem resiste, vence. Quando a entrega quebra o poder da depressão. A depressão se alimenta do controle. Ela cresce quando a mente tenta segurar tudo, prever tudo, resolver tudo e carregar o peso de tudo. O coração que não entrega acaba sufocado por aquilo que não pode mudar. A alma que quer respostas imediatas fica prisioneira da ansiedade. A depressão se fortalece quando a pessoa insiste em vencer a guerra com as próprias forças, mas se enfraquece quando o coração aprende a se render. A entrega é uma arma espiritual, não um gesto de derrota. Quando você entrega, não está desistindo. Está colocando nas mãos certas aquilo que te destrói por dentro. Entregar não é abandonar a vida. É reconhecer que existe um limite humano e uma direção divina. Muitos não ouvem Deus porque estão ocupados demais, tentando ser o próprio Deus da própria história. Querem controlar tempo, desfechos, pessoas e resultados. Mas quem controla tudo, sofre tudo. Quem entrega, descansa. A entrega abre o ouvido espiritual porque libera a mente do peso desnecessário e devolve ao coração a sensibilidade que a depressão havia roubado. A entrega é o ponto onde a fé se torna prática. Não é discurso, é decisão. Entregar é parar de lutar contra Deus e começar a lutar com Deus. Entregar é admitir que sozinho não dá, que sem Ele o fardo não se dissolve, que a mente não suporta carregar o que foi projetado para ser colocado aos pés do Senhor. A depressão perde território quando a pessoa confessa diante de Deus: eu não quero mais conduzir essa batalha na minha força. Essa postura abre espaço para o Espírito Santo assumir, direcionar, consolar e reconstruir. A entrega também silencia a voz da dor, porque a dor se alimenta de controle. Ela diz: você precisa resolver, você precisa entender, você precisa achar a saída. A entrega responde: eu não preciso controlar, eu preciso confiar. Isso inverte o fluxo emocional. A mente deixa de ser escrava do desespero e se torna dependente da graça. A alma deixa de se apoiar em si mesma e volta a se apoiar no Deus que sustenta todas as coisas. Ouvimos Deus com mais clareza quando paramos de lutar contra o que Ele quer curar. O coração se torna sensível quando para de resistir. A fé se fortalece quando deixa de exigir garantias e passa a confiar no caráter de Deus. A entrega não encerra a batalha, mas muda o posicionamento do soldado. Ela tira o peso dos ombros e coloca o foco na voz que conduz. E quando a voz de Deus volta ao lugar central, a depressão começa a perder o domínio sobre a mente, porque o governo muda de mãos. A entrega abre o caminho para a cura. A verdade que rompe o ciclo da mente deprimida. Nenhuma mente deprimida se sustenta sem um ciclo de mentiras. A depressão se alimenta de interpretações distorcidas, memórias dolorosas
e narrativas internas que repetem sempre as mesmas sentenças. Não vai dar certo, nada vai mudar, você não tem valor, ninguém se importa, Deus não está ouvindo. O problema não começa na dor, mas no acordo que a mente faz com essas vozes. Quando a pessoa acredita na mentira, a mentira se torna prisão. Por isso, a cura passa inevitavelmente pela verdade. A verdade não é o que você sente, a verdade é o que Deus diz. A palavra não descreve o estado emocional do momento. Ela revela o destino espiritual do coração. Quando você se alinha com a verdade, a depressão perde uma das suas armas mais poderosas, o domínio da narrativa. A verdade não negocia com a dor, ela a confronta. A verdade não alimenta a escuridão, ela acende luz. E quando a luz entra, a escuridão precisa recuar. Isso não é teoria, é princípio espiritual. A mente é o campo onde a verdade e a mentira disputam governo. A depressão vence quando a mentira ocupa o trono. A fé vence quando a verdade reassume o controle. Mas a verdade só governa quando é praticada. Não basta conhecer versículos, é preciso implantá-los como filtros da mente. Conhecimento sem prática não liberta, apenas informa. A transformação real acontece quando a verdade se torna critério e não lembrança. Quando ela se torna resposta e não apenas referência. A verdade restaura, porque redefine identidade. A depressão tenta reduzir o ser humano ao seu pior dia, à sua pior fase ou ao seu trauma mais profundo. A verdade de Deus resgata o valor original e devolve dignidade à alma. Ela diz: você é amado, você é visto, você é guardado, você é escolhido, você é sustentado, você é filho. Ao ouvir isso diariamente, a mente vai se reestruturando e a depressão perde domínio porque o coração começa a se levantar de dentro para fora. Ouvir Deus é também escolher de que lado a mente ficará: o lado da verdade ou o lado da narrativa da dor. A verdade não remove a luta imediatamente, mas remove a prisão invisível que a manteve ativa. A verdade não muda o passado, mas muda o cérebro que continua interpretando o passado. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação começa quando a verdade ocupa o lugar que a mentira dominava. E quando a verdade governa, a alma volta a respirar. A presença que estabiliza a alma. O segredo da vitória contra a depressão não está apenas em ouvir Deus, mas em permanecer na presença dele. A mente pode até conhecer verdades, mas se o coração não habita na presença, a alma volta a oscilar. A depressão se aproveita da alma instável. Ela se alimenta de altos e baixos, de dias bons que desabam sem aviso e de emoções que mudam como clima. Já a presença de Deus produz estabilidade interior. A presença não remove a tempestade imediatamente, mas acalma o piloto dentro do barco. Quando a presença governa, o caos perde o direito de ditar o ritmo da alma. A presença de Deus não é um evento espiritual ocasional. É um lugar de habitação, é refúgio, é esconderijo. A Bíblia chama esse lugar de esconderijo do Altíssimo. A alma só encontra descanso quando para de visitar esse lugar e passa a habitar nele. Depressão é permanência no desespero. Presença de Deus é permanência na esperança. A depressão quer te prender no vale. A presença te guia pelo vale. A depressão grita: fique onde dói. A presença declara: levante e continue caminhando. A presença estabiliza a mente porque silencia o excesso de interpretações. A depressão multiplica pensamentos. A presença simplifica. A depressão aumenta o peso. A presença tira o peso. A depressão escurece tudo. A presença acende direção. Quando a alma entra na presença, a mente para de brigar com o futuro e começa a confiar no cuidado de Deus no agora. A paz não vem quando tudo se resolve. A paz vem quando a presença ocupa o lugar central dentro de você. A presença de Deus também cura, porque substitui. Quanto mais a alma se enche de Deus, menos espaço sobra para os venenos emocionais. Quando Deus ocupa, a dor perde autoridade. Quando Deus enche, a tristeza não governa.
Quando Deus domina, o medo enfraquece. A presença não disputa espaço. Ou ela governa, ou a depressão governa. Por isso, vencer essa batalha exige decisão diária, alimentar-se do que cura e não do que adoece. Ouvir Deus é mais fácil para quem permanece nele. A presença ajusta a frequência, pacifica o coração, organiza a mente e fortalece a fé. Quando a alma habita, ela deixa de se perder. Quando a alma permanece, ela deixa de oscilar. Quando a alma descansa em Deus, a depressão deixa de ter domínio sobre o ritmo da vida interior. A presença é o ambiente onde a fé inabalável nasce, cresce e resiste. A oração que rompe a noite interior. A depressão cria noites que não dependem do relógio. A pessoa pode estar em pleno dia, cercada de gente, cumprindo responsabilidades, mas por dentro existe uma madrugada emocional que não termina. É nesse ambiente interno que a oração deixa de ser apenas um hábito espiritual e se torna sobrevivência. A oração não é um discurso para Deus, é um resgate para a alma. Ela não muda apenas circunstâncias, ela muda atmosferas internas. Quando a oração entra, a escuridão perde densidade. Quando a oração sobe, o peso desce. A depressão tenta calar a oração porque sabe que a oração restaura a ligação entre o coração e a voz de Deus. Quem ora não se rende ao que sente, porque se ancora no que crê. Mesmo quando não há lágrimas para chorar ou forças para falar, a oração, ainda que em poucas palavras, rompe o isolamento espiritual que a depressão tenta construir. A oração devolve chão, devolve fôlego, devolve lucidez. Ela coloca Deus de volta no centro e tira a dor do trono. A oração também ajusta o foco. A depressão faz a mente olhar para dentro, para baixo e para trás. A oração faz a alma olhar para cima. Enquanto a mente foca na dor, a dor domina. Quando a mente foca em Deus, a dor diminui. Não porque ela desaparece imediatamente, mas porque perde o direito de comandar. A oração abre os ouvidos da fé, porque desloca o coração da escuridão e o aproxima da luz. A alma ouve melhor quando ora, porque a oração alinha pensamentos, quebra resistências internas e expõe mentiras. A oração que rompe a noite não precisa ser longa. Ela precisa ser verdadeira. Não é a sofisticação das palavras que toca o céu, é a entrega do coração. Uma oração simples, porém sincera, tem mais poder do que longos discursos vazios. Quando a alma ora com verdade, o espírito responde com presença. E onde a presença chega, a noite perde profundidade. A oração não é apenas um pedido de socorro, é encontro, é alinhamento, é rendição que traz direção. Ouvir Deus se torna mais claro quando a oração se torna mais constante. A oração abre espaço. A oração desarma o orgulho. A oração combate pensamentos destrutivos. A oração fortalece a fé. A oração rompe o silêncio sufocante da depressão e cria dentro do coração um novo amanhecer espiritual. O dia ainda pode estar escuro, mas a alma começa a enxergar luz onde antes só havia sombra. Declarações proféticas que reprogramam a mente. A depressão cria padrões mentais repetitivos. Pensamentos de desvalor, fracasso, medo e desesperança se tornam circuitos internos que se repetem como um código invisível. A Bíblia já revelava esse princípio muito antes da ciência moderna. A vida e a morte estão no poder da língua. O que a mente repete, a alma absorve. O que a alma absorve, o coração acredita. E o que o coração acredita, a vida manifesta. É por isso que a depressão insiste em colocar sentenças nos lábios da pessoa. Ela quer usar a própria boca como arma contra o próprio espírito. Deus trabalha de forma oposta. Ele restaura a mente através da verdade declarada. A palavra não foi dada apenas para ser lida, mas também proclamada. Quando você declara a verdade em voz audível, o cérebro registra, o espírito responde e a alma se realinha. A declaração profética não é um ritual positivo. É concordância com o que Deus já falou. Cada vez que a verdade é declarada, ela enfraquece o domínio da mentira e reprograma o campo emocional e espiritual. A depressão diz: você não tem saída.
A declaração profética responde: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A depressão diz: você é fraco. A declaração responde: quando sou fraco, então é que sou forte. A depressão diz: você está sozinho. A declaração responde: ele jamais me deixará, jamais me abandonará. A depressão diz: o fim chegou. A declaração responde: ainda que eu ande pelo vale, não temerei. É assim que a alma é reorientada, pela voz e não pela emoção, pela verdade e não pelo peso do momento. Quando as declarações proféticas se tornam disciplina diária, a mente vai sendo reprogramada. O cérebro cria novos caminhos, o coração encontra novo ritmo e a alma passa a acreditar no que Deus diz e não no que a dor sugere. Declarar a verdade é um ato de guerra. É uma recusa consciente em aceitar o domínio da depressão. É colocar a mente diante da palavra, até que a palavra forme novos pensamentos, novas percepções e novas convicções. Para ouvir Deus, a mente precisa ser ensinada a concordar com Ele. A declaração profética faz exatamente isso. Ela alinha a mente com o céu. Quando a concordância muda, a atmosfera muda. Quando a atmosfera muda, o coração muda. E quando o coração muda, a depressão perde território, porque a verdade, uma vez estabelecida, não pode ser arrancada com facilidade. Ela cria raízes profundas e dá frutos em forma de paz, clareza e direção. Caminhar em um novo ritmo espiritual. A depressão se alimenta de ciclos. Ela precisa de rotina emocional desorganizada, pensamentos repetitivos, silêncios sufocados e hábitos que enfraquecem o espírito. Por isso, vencer a depressão não é apenas um ato espiritual pontual, é uma caminhada. Deus pode iniciar a cura em um dia, mas Ele a estabelece através de um novo ritmo de vida. Ouvir a voz de Deus e ter fé inabalável exige consistência, não impulsos emocionais. A restauração começa com um encontro, mas se solidifica com uma decisão diária, escolher qual voz vai governar. O novo ritmo espiritual começa quando a alma substitui sobrevivência por permanência. Sobreviver é reagir ao que o dia traz. Permanecer é decidir antes que o dia comece, onde o coração vai habitar. A depressão age como tempestade, tentando empurrar a pessoa de um lado para outro. Deus age como fundamento, estabelecendo raízes para que a mente não seja mais arrastada pelas ondas internas. Caminhar com Deus significa construir rotina espiritual, emocional e mental que neutraliza os gatilhos e fortalece o interior. Esse ritmo envolve 3 compromissos espirituais: escuta, prática e permanência. Escuta para discernir a voz certa. Prática para obedecer o que Deus revelou. Permanência para continuar andando, mesmo quando a alma tenta retroceder. Esse trilho impede recaídas emocionais, porque estabelece direção. A depressão sempre buscará brechas para voltar, mas quando a mente permanece firmada em Deus, ela perde força. A fé inabalável não ignora a existência do vale, ela apenas não se submete a ele. Caminhar nesse novo ritmo também significa vigiar quem você se torna durante o processo. Você não é a dor que sentiu, não é a fase que atravessou, não é a fraqueza que te marcou. Quem ouve Deus aprende a se ver como o céu enxerga e não como a depressão sussurra. Uma identidade restaurada sustenta um coração estável. Uma mente alinhada sustenta uma fé madura. Uma fé madura sustenta um futuro que a depressão jamais será capaz de destruir. O novo ritmo espiritual não depende de perfeição, depende de continuidade. Dias difíceis virão, mas agora você sabe para onde voltar. O vale pode surgir, mas agora você sabe quem fala dentro do vale. A dor pode tentar novamente, mas agora você reconhece sua voz. Uma vez que o coração aprende a ouvir Deus, ele não volta mais a se calar diante da mentira. Ele discerne, resiste e permanece. Esse é o ritmo que derrota a depressão. Ouvir, crer e continuar. A depressão tentou sequestrar a sua mente, silenciar a sua fé e enterrar a sua esperança. Ela tentou convencer você de que Deus estava distante, de que a vida tinha perdido o sentido
e de que nada dentro de você voltaria a respirar. Mas agora, você enxerga o que ela mais temia que você descobrisse. A voz de Deus nunca esteve em silêncio. Ele falou no vale, no caos, no choro, na perda e no cansaço. Ele falou mesmo quando você acreditava que ele não estava ali. A depressão tentou distorcer a percepção. Deus está restaurando a sua visão. Você aprendeu que não é o sentimento que governa a fé, mas a voz que você escolhe ouvir. Aprendeu a calar a voz que acusa, rejeitar a voz que confunde e se submeter à voz que salva. Aprendeu que a verdade quebra ciclos, que a presença estabiliza a alma, que a oração rompe noites interiores e que a obediência abre caminhos que a dor tentou bloquear. Você não apenas ouviu princípios, você recebeu ferramentas espirituais para uma nova caminhada. A partir de agora, você não luta mais sozinho. A fé que se levantou dentro de você não veio do esforço humano. Ela veio da voz de Deus. A depressão pode até tentar voltar, mas agora ela não encontrará o mesmo coração vulnerável. Ela encontrará um espírito instruído, uma mente vigilante e uma alma coberta. Você aprendeu a ouvir a voz certa. E quem aprende a ouvir Deus, volta a caminhar com propósito, mesmo depois de períodos escuros e silenciosos. A voz que criou o universo está criando um novo capítulo dentro de você. Levante-se com convicção. Caminhe com continuidade. Siga com fidelidade. Deus não restaurou sua fé para você sobreviver. Ele restaurou sua fé para você viver, conquistar e avançar. A depressão não terá a última palavra sobre a sua história. A última palavra sempre será de Deus. E quando Ele fala, a luz volta, a alma respira e o futuro se reconstrói.